Fala, gente boa! A partir deste instante, tá, eu desvendarei o mais novo mistério que está atormentando e angustiando a humanidade, né? Vocês, todos vocês estão perguntando, né? Perguntando de maneira bem insistente. Mas afinal de contas, quem foi o Mário Lobo, né? Que hoje batiza a rua, o Mário Lobo, o famoso Marião, né? O Marião, né? Simplesmente conhecido como Marião, né? Quem foi Mário de Souza Lobo, né? Bom, o Mário Lobo, ele era, né? Como vocês já devem ter sacado, já devem ter percebido, ele era um dos 13 filhos do Pedro Lobo. O Mário Lobo, ele nasceu em 11 de junho de 1869, em Desterro, né, que como é sabido hoje é Florianópolis, né, e ele acabou falecendo em 26 de junho, portanto, 15 dias depois de ter completado 54 anos, em 26 de junho de 1923. Portanto, há um século atrás falecia o hoje nome de rua Mário Lobo. E o que ele fez de tão extraordinário para batizar aquela rua, que embora seja uma rua bem pequena, é uma rua movimentadíssima, importantíssima do centro de Joinville. Bom, o Mário Lobo, ele era formado em Direito, tá? Ele foi advogado, e além de advogado, ele foi tabelião, ele foi escrivão da coletoria fiscal do Estado. Além de escrivão da coletoria fiscal do Estado e advogado, ele também foi tabelião, né? Inclusive o cartório dele trabalhava apenas com registro de imóveis, né? Imóveis e terrenos. E o Mário, né, ele se casou com a Tereza, né? E com a Tereza ele acabou tendo 7 filhos, né? Inclusive um dos filhos dele, o Rodrigo Lobo, é uma figura que eu acredito que vários de vocês já tenham, se não conheceram, já devem ter ouvido falar. O Rodrigo Lobo, ele foi senador da República de 1955 a 1959. Inclusive o Rodrigo Lobo, ele era o sogro do Pedro Ivo Campos. Pedro Ivo Campos, que foi prefeito de Joinville de janeiro de 73 até de 31 de janeiro de 73 até 31 de janeiro de 77, e foi governador do estado de 87 até 90. Inclusive ele acabou falecendo já ao final da gestão dele como governador, falecendo vítima de leucemia, caso eu não esteja enganado, aos 59 anos de idade. Isso é o Pedro Ivo, né? Saudoso Pedro Ivo, né? Que também foi deputado federal, deputado estadual, enfim. Mas voltando, né? Sobre o Mário Lobo, ontem, né? Este que vos fala estava no arquivo histórico, e na edição do dia 4 de julho de 1923, do Jornal de Joinville, há uma nota a respeito da missa de sétimo dia do Mário Lobo. Inclusive consta, né, segundo essa nota, que houve um público, né, um número bem expressivo de presentes a essa missa. O falecimento dele gerou uma comoção bastante grande à época, né? Ele era, pelo que se observa, né, a julgar, né, por essa nota, né, dessa edição, nesse jornal, né, de 4 de julho, lá de 1923, ele era uma figura bastante estimada, uma figura bastante querida. O Mário Lobo, inclusive, ele chegou a ser presidente da unidade do Partido Republicano de Joinville, de Santa Catarina, havia o Partido Republicano Catarinense, e a unidade joinvilense desse partido, né, do Partido Republicano Catarinense, a unidade de Joinville, ela chegou a ser presidida pelo Mário Lobo. O Mário Lobo, resumidamente, essa foi a história, a vida do Mário Lobo, né? Então ele foi repetindo, né, recapitulando. Ele foi advogado, ele foi escrivão, e foi tabelião, né? Essas foram obviamente ele foi político, né? Aliás, eu estava me esquecendo, ele foi 2 vezes deputado estadual. A primeira foi entre 1891 e 1892, e a segunda e a última foi entre 1910 e 1912. Inclusive nessa primeira passagem dele como deputado estadual,
ele foi um dos responsáveis pela elaboração da primeira Constituição da história de Santa Catarina. Inclusive, até tem uma foto aqui, uma gravura, infelizmente só não, ela não está, ela está meio cortada, né? Não sei se será possível vocês a visualizarem, né? Não sei bem se vocês a poderão visualizar, né? Mas essa gravura aqui, ó, essa gravura que vocês estão vendo é a dos deputados que fizeram, né, elaboraram a primeira Constituição de Santa Catarina, em 1891. E o Mário Lobo está entre eles, né? Está entre esses caras aqui, né? Aqui embaixo tem uma outra gravura, caso eu não esteja enganado, é da rua 15 de novembro, se eu não me engano. Não, ainda não era a rua 15 de novembro, ainda era a rua Mittelweg, né? Aqui, ó, a gravura do que hoje é a rua 15 de novembro, né? Bom, então, resumidamente, deixa eu ver se eu estou esquecendo mais alguma coisa. Ah, sim, ele também foi secretário do Clube União Joinvilense. Esse clube que eu estou dizendo, que eu estou citando, ele foi um dos clubes que congregavam a elite luso-brasileira de Joinville, os, entre aspas, caboclos, né? Então, a elite, entre aspas, cabocla da cidade, um dos locais onde ela se reunia era nesse clube, o Clube União Joinvilense. E o nosso amigo Mário Lobo, Marião, né, o popular Marião, ele foi secretário desse clube, né? Obviamente fez parte da diretoria desse clube. Ah, sim, uma última informação ainda a respeito do Mário Lobo. Ele foi diretor da colônia, do núcleo colonial Rio Branco. Essa colônia, esse vilarejo, né? Ele equivale hoje ao município de Guaramirim. Então, o município de Guaramirim surgiu a partir desse vilarejo, dessa colônia, né, que foi administrada pelo Mário Lobo, né? Então, o Mário Lobo, de certa maneira, foi, entre aspas, prefeito de Guaramirim, né? Para quem não sabe, até 1949, Guaramirim, que durante muito tempo teve o nome de Bananal, sim, isso mesmo que vocês ouviram. O antigo nome de Guaramirim era Bananal, né? Então, para quem não sabe, até 1949, Guaramirim foi um distrito de Joinville, né? Então, na época que o nosso amigo Marião foi diretor dessa colônia, dessa comunidade estrangeira, aquela região que hoje é Guaramirim ainda pertencia a Joinville, né? Repetindo, foi só em 1949 que Guaramirim se emancipou de Joinville, tá? E, bom, resumidamente seria essa a história do Mário Lobo, né? Bom, sobre essa rua, né, a rua que hoje leva o nome dele, ela surgiu com uma picada. Acredita-se que por volta de 1891, essa picada ela tem começado a ser aberta, né? A princípio, o primeiro morador dela foi o Jacob Hitzmann, que eu citei no primeiro vídeo, que era um imigrante, um mestre em curtume, que veio da Suíça. Bom, o Jacob Hitzmann, ele vivia ele morava no que hoje é a esquina da Mário Lobo com a Rua Blumenau. Na época que o Jacob Hitzmann viveu nesse local, a Rua Blumenau ela tinha um outro nome, que era Longenstrasse, ou seja, Rua da Loja. Sim, esse foi o primeiro nome da Rua Blumenau. Rua da Loja, né? Longenstrasse. Coisas da Joinville lá das antigas, né? Bom, mais ou menos um pouco depois disso, em 1895, o August Urban ele se radicou, ele se estabeleceu na esquina, no que hoje é a esquina da João Colim com a Mário Lobo. Então, o que hoje nós conhecemos como o que hoje é a Rua Mário Lobo, ela surgiu a partir desses dois imigrantes, né? Do Jacob Hitzmann e do August Urban. O August Urban, além da residência no mesmo prédio, na mesma casa onde era a residência, onde ele vivia, também existia um comércio, um misto de comércio de secos e molhados com uma farmácia. Então, essa casa, né, onde vivia, esse local onde vivia o August Urban, era ao mesmo tempo uma residência, uma farmácia e um comérciozinho, um pequeno comércio de secos e molhados.
E como todos vocês sabem, durante muito tempo, até o final dos anos 80, ali no que hoje é a Rua Mário Lobo, funcionou a Malharia Arp, né? Que eu nem preciso dizer o que foi a Malharia Arp. Uma informação, uma coisa eu acho que praticamente ninguém sabe disso, é que nos anos 30, a Malharia Arp, ela chegou a ter um comércio, uma loja de secos e molhados na Rua João Colim. Sim, a Malharia Arp também chegou a ser proprietária de um comércio de secos e molhados na Rua João Colim. E anexo a essa loja, esse comérciozinho de secos e molhados, também havia uma loja. Essa loja, ela era dividida em seções. Então, essa loja, que pertenceu à Malharia Arp, que nos anos 30 funcionou na Rua João Colim, ela foi a primeira loja de Joinville que foi dividida em setores, né? Então, cada setor tinha um produto, um tipo de produto distinto, né? Então, foi a primeira loja, digamos, moderna da história de Joinville. Essa loja que pertenceu, repetindo, à Malharia Arp, né? A Malharia Arp, para quem não sabe, ela foi criada em 1901 pelo um imigrante chamado Max Kaiser, né? Otmar Max Kaiser, né? E nessa época, 1901, ele conheceu um outro imigrante alemão que estava radicado no Rio de Janeiro, chamado Julius Arp, né? Então, a Malharia Arp, ela tem esse nome em função desse imigrante, o Julius Arp, né? Eles se conheceram, pasmem, conversando na varanda do Hotel Beckman. O Hotel Beckman, caso eu não esteja enganado, ele ficava a alguns metros daquele prédio onde durante muito tempo funcionou o Banco Safra, né? Então eles se conheceram conversando ali no Hotel Beckman, ali na rua, o que hoje é a Rua 15 de Novembro, e dessa conversa surgiu a sociedade, e consequentemente a Malharia Arp, repetindo, isso em 1901, né? E o prédio que durante muito tempo, onde durante muito tempo funcionou a Malharia Arp, e desde 1995 funciona o Shopping Cidade das Flores, ele já existia muito antes de 1901. A princípio, esse prédio era uma pequena oficina mecânica. Sim, o que hoje é o Shopping Cidade das Flores, um dia já foi uma oficina mecânica, né? Bom, pessoal, infelizmente eu tive que deixar muita coisa de fora, muitas informações de fora, mas vocês também têm que me ajudar, tá? Se vocês tiverem alguma informação complementar, alguma crítica, enfim, que queiram interagir aqui com este pobre, esquecido e anônimo youtuber, basta comentar aqui embaixo, não custa absolutamente nada. É claro, e não vão se esquecer de se inscrever aqui no canal, tá? Por favor, me ajudem, tá? Bom, como diria o Collor, por favor, não me deixem só, né? Bom, vou ficando por aqui, tá? Mais uma vez, obrigado pela paciência, pela infinita paciência e pelo carinho de vocês, tá? E por perderem parte do precioso tempo de vocês vendo esse mal acabado aqui falando, tá? Até semana que vem, como sempre, fui!